Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez aqui para poder aprender a palavra do nosso bom Deus. E como hoje é quarta-feira, vamos voltar ao nosso estudo bíblico naquele tema, o que Deus tem a dizer sobre a ansiedade. E até aqui, irmãos, nós já vimos muitos princípios que nos ajudam a lutar contra essa ansiedade. E eu espero que realmente até aqui você já tenha controlado mais a sua ansiedade, ao mesmo tempo que você esteja muito menos preocupado do que já foi. Mas é importante afirmar que os 9 passos que nós vimos até aqui são essenciais para que você continue dominando as suas preocupações e a sua ansiedade. É imprescindível que você venha a aplicar cada um deles, e isso de forma constante e permanente. Por esse motivo, irmãos, me permitam mais uma vez recapitular aqui os 9 passos que nós alcançamos, porque na luta contra a ansiedade, você precisa aprender a controlar os seus pensamentos, Gálatas 5:22. Você precisa aprender a controlar as suas preocupações, Filipenses 4:6. E aí eu só vou citar as referências. E claro, a minha recomendação é que você mais uma vez analise cada um desses versículos. Você deve aprender, e esse seria o terceiro passo, aprender a superar as dúvidas. Você deve aprender a superar o medo. Você não pode se entregar à tristeza, e nós temos aí a referência de Salmos 42, 5 e 6. Você deve aprender a controlar a sua ira. Você não pode se esconder atrás da sua timidez ou vergonha. Lembre-se que você nunca estará sozinho, falando especificamente sobre a questão do isolamento, né? E o 9º passo que nós vimos na semana passada é que você não pode permitir que a sensação de insegurança possa te desestabilizar. E aí nós temos como referência o texto de Salmos 28, de 7 a 9. E seguindo aqui, irmãos, o 10º passo na luta contra a ansiedade é que na luta contra a ansiedade você deve se libertar do sentimento de culpa. Na luta contra a ansiedade, você deve se libertar do sentimento de culpa. Por esse motivo, convido aos amados a estarem abrindo as suas Bíblias no texto de Salmos 32, e nós estaremos lendo dos versículos de 1 a 5, e logo em seguida nós iremos buscar a orientação do nosso Deus através de uma oração. Salmos 32, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar nesse momento, irmãos, buscando a orientação e direção do nosso querido Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos estar juntos em espírito para poder aprender da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor para que venha falar aos nossos corações e que venha nos ajudar mais uma vez a entender os princípios e mandamentos bíblicos, para que nós possamos, ó Deus, não somente lutar contra a ansiedade, mas quem sabe até mesmo vencê-la. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem muito a nos ensinar ainda sobre esse tema, e o que nós pedimos é força para que nós possamos aplicar a cada um desses passos que já vimos, para que realmente nós possamos fazer a tua vontade. Abençoe a mim como mediador da tua palavra, abençoe a todos os teus servos que ouvirão essa mensagem vindo do Senhor, e que o Senhor assim possa realmente aplicar as verdades do Senhor em nossos corações. Essa é a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então no 10º passo na luta contra a ansiedade, você deve se libertar do sentimento de culpa. Meus irmãos, quem nunca se sentiu culpado por algo, não é verdade? Quem nunca sofreu por uma escolha errada que fez? Ou até mesmo quem nunca soltou uma palavra de forma equivocada? Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso, né?
Mas, meus irmãos, a culpa se torna a companhia do homem desde o início da criação, né? E isso claramente nós podemos perceber através da história de Adão. Porque naquela ocasião, Adão, no seu primeiro pecado, quando ele quebrou a lei de Deus, ele agora somado a uma consciência capaz de discernir o bem e o mal, tanto ele quanto a sua esposa, eles tiveram aquele sentimento que na verdade eles nunca tinham sentido ou haviam experimentado até então, que é o sentimento de culpa. E acredito, irmãos, que eles logo perceberam que sentir-se culpado ou sentir culpa não era um sentimento muito bom. Era algo, na verdade, aflitivo, era algo que trazia tristeza, algo que trazia vergonha e até mesmo nessa situação a própria dor. O sentimento de culpa, irmãos, basicamente se refere ao sentimento desconfortável e aflitivo que surge com frequência quando nós falamos, fazemos ou pensamos algo de errado, ou qualquer outra coisa que venha ferir a lei moral que habita em nossos corações. Nesse sentido, é importante afirmar que, infelizmente, esse sentimento de culpa acaba sendo até mesmo algo considerado natural, já que todos nós somos culpados diante de Deus. Então, por ter a incapacidade de fazer o que é certo, por ter a incapacidade de ser santo ou perfeito, e me entenda bem nessa questão, todos nós, em algum momento, iremos nos sentir culpados pelas falhas, pelos erros que nós venhamos a cometer. Porém, o nosso foco é aprender a lidar com essas dificuldades consideradas naturais, de modo que nós continuemos no controle. Porque assim como nós já tratamos as outras características apresentadas até aqui, o sentimento de culpa pode sim nos aprisionar, pode nos fazer muito mal, pode nos afetar fisicamente, mas também psicologicamente e, por que não, espiritualmente. E é isso que nós vamos ver em alguns textos aqui da Palavra de Deus. E eu posso dizer, irmãos, que a culpa é um dos sentimentos mais perigosos e destrutivos que nós vimos até aqui. A culpa é um dos sentimentos mais perigosos e destrutivos que temos que combater. E por quê? Porque ela nunca vem sozinha. A culpa sempre vem acompanhado das outras características que nós já tratamos até aqui. Ela é fortalecida e alimentada pelos nossos pensamentos, porque quando você comete algum erro, quando você comete alguma falha, logo a sua mente, a sua cabeça começa a trabalhar em volta deste erro, em volta dessa situação, que consequentemente te levará a muitas preocupações. Por sua vez, essas mesmas preocupações e ansiedade acabam nos aprisionando ao medo, medo das consequências, medo do que as pessoas vão achar por causa do erro que nós cometemos e, consequentemente, isso também nos levará à vergonha, porque certamente tem determinadas situações que as pessoas não esperam de nós. Nós iremos nos sentir envergonhados, quem sabe até mesmo de mostrar aquilo que nós fizemos ou quem realmente nós somos. Por sua vez, irmãos, essa associação de medo, ansiedade, preocupação, vergonha, culminará em grande tristeza, que também pode nos levar a um isolamento, já que nós nos sentiremos inseguros em permanecer em contato com as pessoas, justamente por causa do reconhecimento da nossa culpa. Então você percebe aí que essa questão da culpa, ela traz consigo todos os outros sentimentos ruins que acabam nos aprisionando, acabam nos dominando. O sentimento de culpa pode levar uma pessoa a um quadro gravíssimo de depressão. E é por esse motivo que nós precisamos aprender a lidar com esse destrutivo pensamento. Então, talvez a pergunta inicial que nós podemos fazer é a seguinte: como podemos nos libertar do sentimento de culpa? Como nós podemos nos libertar do sentimento de culpa? Primeira questão, procure compreender de onde vem a sua culpa. Esse é o primeiro passo que você deve adotar para que possa conseguir se libertar desse sentimento de culpa. Procure compreender de onde vem a sua culpa. O sentimento de culpa em si, irmãos, pode se manifestar através daquilo que nós conhecemos como culpa procedente e culpa improcedente. Eu vou repetir. O sentimento de culpa, ele pode se manifestar através daquilo que nós conhecemos como culpa procedente e culpa improcedente. A primeira questão aqui, culpa procedente. Essa culpa procedente, ela traz a ideia de que você fez algo de errado, ok?
você, na culpa procedente, é o único ou principal responsável pelo erro ou pecado que foi cometido. Isso é o que nós podemos ver claramente no texto de Salmos 51, que é um texto também associado a esse Salmo 32. E é por esse motivo que eu convido aos irmãos a abrirem lá, porque nós veremos alguns versículos importantes a respeito dessa questão da culpa procedente. Salmos 51. E vamos ler aqui, irmãos, dos versículos, pelo menos inicialmente, dos versículos de 1 a 12, tá bom? Salmos 51, versículos de 1 a 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pois bem, irmãos, culpa procedente é a ideia de que você fez algo errado ou que você é o único e principal responsável pelo erro ou pecado cometido. Meus irmãos, no Salmo 51 nós podemos ver Davi profundamente angustiado pela culpa do seu pecado. E aqui nós podemos destacar alguns versículos que demonstram claramente a culpa procedente, ou seja, que apresenta ele como principal responsável, único responsável pelo pecado e erro cometido. O primeiro versículo que eu destaco é o primeiro versículo número 1, porque aqui no final do versículo, Davi ele vai expressar a seguinte afirmação, a seguinte ideia, desculpe. Apaga as minhas transgressões. A transgressão aqui está relacionada à quebra de uma lei. Lembre-se que o Salmo 51 trata sobre os pecados praticados por Davi no contexto do seu envolvimento com Batseba. E analisando a história, irmãos, nós iremos perceber que várias leis morais haviam sido quebradas por causa desse comportamento pecaminoso de Davi. Eu poderia citar pelo menos 3 delas. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás e não matarás. Então, no primeiro versículo, Davi ele está reconhecendo que era um transgressor, que ele havia descumprido a lei de Deus, que ele havia violado este mandamento do Senhor. E isso é importante, porque ele estava reconhecendo que a culpa era sua, ele estava reconhecendo o seu próprio erro, ele estava reconhecendo que havia quebrado uma lei. Por sua vez, irmãos, no versículo 2, as palavras em destaque são a minha iniquidade e o meu pecado, porque ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Neste versículo, Davi reconhece não apenas o seu pecado, que é a transgressão da lei de Deus, e isso conforme 1 João 3,4, mas ele admite que pecou conscientemente e progressivamente, que são as características naturais daqueles que são considerados iníquos. Porque, segundo a Bíblia, segundo as orientações que ela nos dá a esse respeito, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, que não sente mais vergonha nos seus atos e nem mesmo se importa com as consequências dos seus erros, do seu pecado, das suas atitudes. E isso nós podemos também ver claramente na história de Davi e Batseba, porque veremos Davi cobiçando uma mulher, progressivamente ele adultera com essa mesma mulher, progressivamente ele comete o assassinato, porque ele é o principal responsável do assassinato de Urias. E isso de forma consciente, mas também progressiva. Por sua vez, no versículo 4, nós também temos uma palavra em destaque aqui.
Porque o versículo 4 ele diz: eu pequei contra ti, reconhecendo o seu erro, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Então aqui, irmãos, ele simplesmente está reconhecendo que ele era moralmente reprovável, que ele havia pecado contra o seu Deus, que ele havia quebrado as suas leis e que o seu procedimento era considerado algo ruim, penoso e moralmente reprovável. Então isso levou Davi, todas essas circunstâncias levou Davi a um sentimento muito pesaroso e ao mesmo tempo destrutivo, que nós conhecemos como sentimento de culpa. E podemos ver, irmãos, que essa mesma culpa, ela afligiu Davi de uma forma muito considerável. Então, a culpa procedente, que é aquela que você é o responsável, que você é o único responsável, que você é quem comete o erro, ela pode te trazer severas dificuldades. Por exemplo, Davi, aqui, nesse mesmo texto, ele pode demonstrar para nós que esse sentimento de culpa aprisionou a sua mente. Porque veja comigo o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A frase, o meu pecado está sempre diante de mim, foi a forma que Davi expressou que não conseguia se esquecer daquilo que havia feito. Era algo que estava remoendo ali na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos. Então veja mais uma vez que, assim como afirmei agora há pouco, a culpa ela não vem sozinha, mas ela vem acompanhada de outras dificuldades, ou seja, ela nesse momento estava sendo alimentada pelos pensamentos de Davi. Ele estava pensando sobre aquilo que havia feito, ele estava pensando no seu erro, nos sérios pecados que havia cometido, e isso estava lhe fazendo muito mal. Por sua vez, irmãos, nós também podemos ver que a culpa lhe trouxe sérias consequências físicas, psicológicas e também espirituais. No versículo 8 ele diz que os seus ossos estavam como se estivessem esmagados. No versículo 8 ele diz que os seus ossos estavam como se estivessem esmagados. Inclusive, essa é a mesma realidade que ele apresenta para nós também no Salmo 32, no versículo 4, quando ele afirma que o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, nós podemos perceber que o sentimento de culpa que Davi tinha até mesmo afetou o seu físico. Lhe trouxe baixa autoestima, lhe trouxe realmente angústias e realmente trouxe grandes dificuldades até mesmo para o seu próprio corpo. No versículo 11, ele compreende que por causa da sua culpa, ele estava distante de Deus. E ao mesmo tempo, no versículo 12, ele afirma que havia perdido a sua alegria. Então você percebe que afetou não somente o seu pensamento, afetou o seu físico, afetou a sua espiritualidade e afetou o seu psicológico, porque ele não conseguia mais ser feliz. Ou seja, ele estava triste. Mais uma vez, a gente percebe que a culpa, o sentimento de culpa não vem só, mas vem acompanhado de outras dificuldades, como medo, vergonha, tristeza e falta de confiança. Então, certamente são esses os mesmos efeitos, irmãos, que nós podemos sentir diante dos erros e pecados que nós cometemos de forma procedente. E aqui eu tenho até alguns exemplos, né? Por exemplo, eu acredito que um pai de família pode sentir esses efeitos depois que destruiu a sua família por causa de um possível adultério. Imagine um pai de família olhando para trás e percebendo que foi o principal responsável por destruir a sua família, por destruir a vida social deles, justamente por causa de um erro, por causa de um adultério. Da mesma forma, esses são os sentimentos que podem vir até mesmo para um aluno que infelizmente não estudou muito para uma prova e infelizmente foi reprovado, e tudo isso veio a fazer com que ele se sentisse muito culpado, e aí ele se entrega à tristeza, à falta de confiança, à vergonha e assim por diante. Por sua vez, irmãos, existe a culpa improcedente. E a ideia aqui é a seguinte, que você não fez nada de errado, mas você assume a culpa de alguma forma. Você não cometeu nenhum pecado, você não cometeu nenhum erro, mas você assume a culpa de alguma forma. E como nós podemos ver isso de uma forma prática? Pais que podem se sentir responsáveis pelo mau comportamento dos seus filhos.
Eu estava assistindo um filme essa semana com a minha família e em algumas cenas mostrava exatamente isso. De uma mãe que foi questionada por uma outra personagem se ela não se sentia culpada por causa do seu filho estar usando drogas ou até mesmo estar com casos de overdose. E no filme mostra essa mesma mãe reconhecendo ou tomando para si a culpa, a responsabilidade e chorando melancolicamente por causa dessa situação que seu filho estava passando. Isso pode acontecer de forma muito natural em algumas famílias, de pais que almejavam um futuro ou até mesmo almejavam uma vida correta para os seus filhos, mas os seus filhos, por sua vez, acabaram tomando um outro rumo, fazendo escolhas erradas, e aí esses pais, diante das dificuldades que os filhos começam a passar, começam a se questionar, poxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa por ele, ou até mesmo o que eu deixei de fazer em favor dele. Então, queira ou não queira, esses pais estão assumindo a responsabilidade que na verdade pertence aos seus filhos, porque eles tiveram direito de escolhas. E isso até na Bíblia nós podemos ver que acontece, irmãos, porque, por exemplo, no texto de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5, nós veremos que de alguma forma Davi, ele assumiu a responsabilidade dos erros que o seu próprio filho Absalão estava cometendo. Veja comigo aí, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Davi ele diz o seguinte, o texto de Samuel, 2 Samuel 18, versículo 5, vai dizer o seguinte para nós. Deu ordem o rei a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Aqui nós veremos que Davi, ele não via Absalão como total responsável pelos seus atos. Obviamente, como pai, ele queria o bem do seu filho, mas nessa situação nós podemos perceber que Davi, ele de certa forma assumiu para si a sua responsabilidade, essa responsabilidade, de modo que até mesmo estaria disposto a tirar toda a responsabilidade do seu filho, que na verdade foi o principal responsável por toda essa situação, até mesmo livrando ele das dificuldades ou das consequências que seriam naturais para a escolha que ele fez. Então isso é o que pode acontecer em algumas famílias. Aqui nós temos um problema, porque o sentimento de culpa pode dar ao ofensor uma liberdade que na verdade não deve ser dada, assim como Davi estava querendo fazer. Um pai, por achar que não deu amor suficiente para o seu filho, ele pode fechar os olhos para as práticas pecaminosas do seu filho. E a ideia aqui seria mais ou menos a seguinte: eu sou responsável por o meu filho não fazer as coisas corretas. Então eu acabo esquivando a responsabilidade dele, não permitindo ou até mesmo assumindo as consequências que na verdade deveriam ser direcionadas apenas a ele. Então isso é um sério problema que precisa ser tratado. Agora, outra questão que também demonstra a culpa improcedente está relacionado aos filhos. Porque os filhos eles podem se sentir culpados por não atender à expectativa dos seus pais. E a ideia mais ou menos seria a seguinte: nós como pais, nós temos o costume de planejar o futuro dos nossos filhos. E para isso, nós temos o costume até mesmo de direcionar a que tipo de profissão eles devem ter, a escola que devem cursar e até mesmo a parceira que vai se casar. Isso é algo natural, todos nós pais temos, tá bom? Filhos, nos perdoem. Mas, em algum momento, os filhos eles podem ir para um outro rumo, ir para uma outra direção. E essa direção pode levá-los a uma realidade diferente daquela que nós havíamos planejado. E de certa forma os filhos podem se sentir culpados por não atender a nossa expectativa, ok? Então os filhos eles se sentiriam culpados por não conseguir atender a expectativa dos seus pais. E isso seria um exemplo de culpa improcedente, porque ele não errou, ele não cometeu nenhuma falha, mas ainda assim ele se sente culpado e atribui assim uma responsabilidade que o seu pai teoricamente havia lançado sobre ele, mesmo que ele não teria essa responsabilidade. Por sua vez, irmãos, essa situação também se encaixa naquela situação que eu chamo como culpa manipulada. E um claro exemplo disso é o que ocorre com algumas mulheres. Por exemplo, vocês provavelmente têm visto, principalmente através dos noticiários, exemplos de casos de mulheres que são agredidas pelos seus maridos, pelos seus parceiros e assim por diante. Então, nessas situações, eu já andei pesquisando que é muito comum que algumas mulheres venham se sentir culpadas, apesar de terem sido as principais prejudicadas nessa situação, porque elas que foram agredidas.
E aqui a ideia dessa culpa que a mulher sente por ter sido agredida foi manipulada pelo seu parceiro de modo que aquela violência que ela sofreu veio em consequência a um erro que ela possa ter cometido. E a ideia seria mais ou menos a seguinte: olha, você não me deu atenção, é por esse motivo que eu te traí, é por esse motivo que eu te bati, você não me entende, você não consegue me ouvir, você não consegue me amar, você faz isso, você aquilo e assim por diante. Então a manipulação com que este homem, a manipulação que esse homem faz com que a mulher chegue à seguinte conclusão: eu sou mau, ele é bom, e tudo isso que aconteceu é culpa minha. Ou seja, a mulher foi agredida, ela foi oprimida, ela foi maltratada, mas o homem consegue manipular a sua mente de tal forma que coloca ela como responsável por aquela situação. Ou seja, ela é culpada por ter sido agredida. Então isso é o que tem acontecido com algumas mulheres, isso é o que tem acontecido em algumas famílias. E isso também é um claro exemplo de uma culpa improcedente, quando uma pessoa assume para si uma responsabilidade que na verdade não é dela, ela assume para si um erro que na verdade não provém dela. E de certa forma nós também podemos lembrar de uma situação que se encaixa dentro dessa questão da culpa improcedente, que é de Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 5. Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias lá, Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 5. Gênesis 16, versículos de 1 a 5. Aqui está falando daquela história de Sarai, de Agar, de Abraão. E vamos ler os versículos, depois eu faço alguns comentários. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara, ou seja, ele atendeu ao conselho da sua mulher. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E aqui ela estaria falando com Abraão. E aí, irmãos, nós podemos ver também aqui um claro exemplo de culpa procedente. Eu, obviamente, não estou querendo inocentar Abraão, até porque ele sabia o que estava fazendo, ele cometeu adultério, pelo menos na minha visão e interpretação é isso que ele fez. Mas, de certa forma, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o comportamento de Sara. Porque Sara é quem escolheu entregar Agar para o seu marido. Sara que teve a ideia de entregar a sua serva para que, através dela, eles pudessem ter um filho. Só que ela não estava pensando nas consequências depois. Porque quando ela percebeu que Agar havia tido filho e ela era incapacitada de dar à luz a um filho, logo ela começou a olhar para o seu marido, Abraão, como se ele fosse o culpado daquela situação, que na verdade não era. E aqui nós podemos ver que ao longo do texto nós podemos perceber que Abraão, de certa forma, se sentiu responsável por aquela situação. Tanto é que ele aprovou, de acordo com o versículo 6, as resoluções ou as decisões que Sara iria tomar com relação àquele fato. Então, ele, de certa forma, assumiu essa responsabilidade. Então, a ideia, irmãos, que nós estamos tratando aqui é que você pode se sentir responsável ou você pode se sentir culpado por algo que, na verdade, você não cometeu. Então, temos duas questões aí. Primeiro, a culpa procedente, que a culpa é sua, o erro foi seu, você é o principal responsável. Mas, por sua vez, tem a culpa improcedente, que você pode estar se sentindo culpado por algo que, na verdade, não deveria. Então, baseado nessa ideia, o passo a seguir é tentar identificar a origem da sua culpa. Você realmente pecou? Você realmente errou? Você é o responsável pelo erro? Ou, de alguma forma, você foi manipulado a assumir uma culpa que, na verdade, não é sua? E qual seria a sua realidade essa noite? Em que caso você se encaixaria nessa noite? É importante definir essa questão, irmãos, porque assim como já temos tratado
o problema nunca deve ser tratado de forma superficial. Você precisa obrigatoriamente saber a origem do seu problema, saber a origem dessa dificuldade, para que você possa tomar as medidas necessárias a respeito. E continuando, nós precisamos também tratar sobre os efeitos que o sentimento de culpa pode causar sobre nós. E essa é uma parte importante. O primeiro deles, irmãos, é que a culpa pode se tornar um fardo. Então, os efeitos que o sentimento da culpa pode trazer sobre nós é nos fazer sentir como se estivéssemos carregando um fardo. E aqui, irmãos, provavelmente você já deve ter ouvido a expressão carregar culpa, né? E isso é o que acontece com algumas pessoas diante da consciência do seu erro. Talvez essa postura seja muito mais comum em pessoas que cometeram crimes graves ou que trouxeram consequências muito graves por causa dos seus erros. Falando mais uma vez a respeito de filme, eu gosto de um filme chamado Sete Vidas. O autor principal é aquele Will Smith. É um filme muito tocante, bem interessante. E ele trata exatamente dessa questão aqui. Por quê? Porque o filme relata a história de que ele estava no carro com a sua esposa e, por infelicidade, ele acabou atendendo o celular enquanto estava dirigindo e não se apercebeu que estava vindo uma van com 6 pessoas lá dentro. E quando ele menos esperava, o seu carro se choca com essa van, matando não somente as 6 pessoas que estavam lá dentro, mas também a sua esposa. Então o filme ele vai contar a história deste homem que se sentia muito culpado pela morte. Ele tentou até mesmo reparar aquilo que havia feito de alguma forma, mas ainda assim o sentimento de culpa estava sobre ele. É como se ele estivesse carregando esse fardo. E infelizmente ele chegou até o ponto de tirar sua própria vida por causa dessa situação. Nós temos outros exemplos de pessoas que podem carregar esse fardo da culpa. Recentemente, eu estava evangelizando a um rapaz e no nosso diálogo ele estava afirmando, colocando, até mesmo chorando para mim, os erros que ele havia cometido no passado. E a forma como ele apresentou isso para mim demonstra que ele ainda estava carregando o fardo da sua culpa daquilo que ele havia feito no passado. Porque ele até mesmo trouxe a ideia de que não conseguia ter a esperança de que as pessoas pudessem perdoar o seu erro, ou até mesmo que o próprio Deus pudesse perdoar dos pecados que ele cometeu. Então isso também demonstra um sentimento de culpa que pode a pessoa levar esse fardo pesado ao longo da sua vida. Um outro exemplo bíblico, irmãos, é o de Judas. E aí nós temos o exemplo bíblico de Judas, que carregou o seu fardo de culpa até a morte. E aí eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias para o texto de Mateus, capítulo 27. É bem conhecido de vocês, mas vamos analisar mais uma vez esses versículos de Mateus 27, de 3 a 5. Pois vai dizer o seguinte: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, não arrependimento, mas remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei. E aqui ele estava na questão da culpa procedente, porque ele reconhecia o seu erro. Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou e foi se enforcar. Então, o sentimento de culpa sobre Judas era tão forte, era tão pesado, que ele realmente não viu outra alternativa senão tirar sua própria vida para tentar, de alguma forma, eliminar a sua tristeza, para poder, de alguma forma, tentar aliviar a sua culpa. O que, obviamente, não pode realmente ter resultado em trazer paz para ele, porque o suicídio, de certa forma, e com toda certeza não pode proporcionar isso. E aqui, irmãos, é importante afirmar que ninguém consegue viver ou conviver com a sua culpa. Porque, assim como Davi bem expressou, ela sempre está diante de nós. E neste caso, como nós estamos tratando, em cima de nós, como um fardo pesadíssimo, que pode não somente tirar a nossa força, mas como foi o caso de Judas, tirar a nossa própria vida. Certa vez eu ouvi um relato de um psiquiatra que viu a culpa não resolvida como um dos motivos principais que podem levar uma pessoa ao suicídio. De acordo com ele, o sentimento de culpa para algumas pessoas se torna tão grande que ela começa a pensar que tirar a sua vida seria a única alternativa para se livrar da tristeza e vergonha que foram ocasionadas pelo seu erro. Então isso é algo muito sério, isso é algo que deve ser tratado. Então, se você tem sentido esse fardo de uma culpa,
É importante que você busque ajuda, é importante que você busque uma orientação, é importante que você busque os meios bíblicos para que você possa aliviar esse fardo ou quem sabe até mesmo tirá-lo de sobre si. Por sua vez, a culpa ela pode contribuir para um quadro clínico de depressão. E isso se dá por aquilo que eu chamo de culpa aumentada, que geralmente pode ser apercebida através de perguntas como: por que eu não fiz mais? Talvez alguns casais eles podem se fazer essa pergunta diante de uma separação, diante de um divórcio. Por que eu não fiz mais por ele? Por que eu não tratei com mais carinho? Por que eu não dei mais amor? Por que eu não dei mais atenção? Então isso é uma culpa aumentada. Ele cometeu um erro, mas ele vai postergando, ele vai alimentando ainda mais os motivos do seu erro, o motivo da sua culpa. Outras perguntas associadas. Por que eu não fiz menos? E aqui seriam, por exemplo, pais que foram duros demais com seus filhos, e aí também trouxe uma certa separação, ou até uma quebra de relacionamento, ou pais que mimaram demais seus filhos. Porque eu não mimei menos, porque eu não dei menos, porque eu não fiz menos por ele, eu fiz demais. E aí nós temos as seguintes perguntas também associadas. Por que não fiz? Por que fiz? Por que não fiz diferente? Por que eu não esperei para fazer? Então todas essas circunstâncias, irmãos, podem demonstrar a culpa que uma pessoa pode sentir, até mesmo levando a um quadro clínico de depressão. E a sensação de incapacidade aqui, associada à culpa, pode conduzir uma pessoa a uma tristeza profunda, e como vimos anteriormente, a tristeza é um dos principais fatores da depressão. Por sua vez, o terceiro efeito que a culpa pode proporcionar é o medo. E aqui, em primeiro momento, o medo de não ser aceito. Pessoas que cometeram um erro grave podem sentir medo até mesmo de demonstrar ou confessar a sua culpa, já que, infelizmente, as pessoas podem vir não mais o aceitar. E queira ou não queira, infelizmente, essa é a realidade da nossa sociedade. Uma pessoa que cometeu um erro grave, um crime grave, pode sim ser desprezada pelas pessoas simplesmente por causa do erro que ela cometeu, mesmo que esteja lá no passado. Então isso, para quem cometeu esse tipo de erro, esse tipo de pecado, pode sim ser trazer medo que pode realmente dificultar a vida da pessoa. Essa pessoa também pode ter medo das consequências, porque todo erro produz uma consequência. E aí nós podemos trazer mais uma vez a ideia do adultério, um homem que deve confessar o seu adultério, mesmo sabendo que vai ter um rompimento, mesmo sabendo que vai causar uma separação. Assim também como uma pessoa que deve confessar o crime que fez, que pode resultar em uma prisão, mas como já tratado, a culpa ela é permanente e esconder não resolve a questão. Precisa confessar, como vamos ver daqui a pouco. E o quarto efeito, irmãos, é a vergonha. E a vergonha aqui está inteiramente associada à ideia do fracasso. Quantas vezes não nos sentimos envergonhados por um ato falho? Ou quantas vezes não nos sentimos decepcionados por não conseguir fazer aquilo que esperávamos ou pelo aquilo que as pessoas esperavam de nós? Então, quando nós infelizmente erramos, quando nós não conseguimos atender determinadas expectativas, a gente pode sim sentir vergonha. A gente pode sentir vergonha de cometer um pecado. A gente pode sentir vergonha de cometer um erro, um ato falho. Então, isso é algo que vai acontecer e é algo que nós devemos estar preparados. E um claro exemplo bíblico dessa situação é aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro, porque ele negou o Senhor Jesus Cristo e isso lhe trouxe muita vergonha, até mesmo amargor, num ponto de levá-lo até mesmo a chorar amargamente, como a palavra de Deus nos ensina. Agora, a grande questão é: como que nós podemos nos libertar do sentimento de culpa? Essa é a principal pergunta que nós devemos fazer dentro desse estudo. Como que nós podemos nos libertar do sentimento de culpa? Já vimos que a culpa tem uma origem, seja ela procedente ou improcedente. Você pode ter cometido o ato, ou você foi responsabilizado por algo que não fez. Sabemos que essa mesma culpa pode trazer efeitos nocivos para a sua vida. E a questão é como se libertar desse sentimento de culpa. Primeiro, reconhecendo o seu erro. E aqui, obviamente, está dentro da questão da culpa procedente. Você é o responsável, você pecou, você cometeu um erro. Você precisa confessar o seu erro.
Irmãos, nós não temos condições de esconder o nosso pecado. Nós não temos condições de levar aos nossos erros guardados em nossos corações, de modo que isso não nos aflija. E isso é o que mais uma vez mostra Davi para nós no Salmo 32. Porque ele demonstra de uma forma muito clara que enquanto estava encobrindo o seu erro, isso estava lhe afligindo. Agora, quando ele confessou o seu pecado, isso lhe trouxe paz e alegria. E aí, mais uma vez, eu vou ler o texto de Salmos 32, versículos de 1 a 5. Pois vai dizer, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aí vem o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, quando Davi confessou o seu pecado, quando ele confessou o seu erro, obviamente ele encontrou a paz que ele tanto buscava, que na verdade a omissão não poderia lhe trazer. Então, se você cometeu um erro, a minha recomendação é que você realmente reconheça que cometeu. Se você cometeu um pecado, confesse esse mesmo pecado a Deus. Porque somente dessa forma você pode vencer esse sentimento de culpa que pode até mesmo estar lhe atormentando. Por sua vez, é importante que você esteja atento ou até mesmo consciente das consequências que virão. Então, como que nós podemos nos libertar do sentimento de culpa? Reconhecendo o seu erro, confessando o seu pecado e estando consciente das consequências. E por que é importante afirmar isso, irmãos? Porque todos os nossos erros trarão consequências. Não é porque você vai confessar o seu pecado ou que você reconheceu o seu erro que você estará isento de sofrer as consequências dos seus atos. Pelo contrário, Deus é justo e ele vai aplicar a sua justiça, mesmo que a gente já tenha se arrependido. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Porque lembre-se que, de acordo com o texto bíblico, Davi ele já havia reconhecido o seu erro, Davi ele já havia confessado o seu pecado, mas Deus ainda assim aplicou a sua justiça em tirar a vida do filho de Davi e Batseba, e isso como uma disciplina punitiva. Então, lembre-se, você precisa confessar o seu pecado, você precisa reconhecer o seu erro, mas esteja pronto a sofrer as consequências das suas escolhas. Por sua vez, como forma de se libertar do sentimento de culpa, você deve não somente perdoar, mas também procurar o perdão. E eu falo isso no sentido tanto divino quanto também humano. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz de uma forma muito clara, em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qualquer ato, qualquer pecado, qualquer erro que você possa ter cometido, se você confessar de forma contrita, arrependida ao nosso Deus, esteja certo que Ele pode te perdoar. E assim como eu tenho falado para algumas pessoas, assim como eu tenho ensinado aos próprios irmãos, o perdão ele tem o poder de libertar. Porque quando você recebe o perdão de Deus, aquele sentimento de culpa, aquele fardo de culpa que estava sobre ti, ele logo é eliminado. Porque esse fardo de culpa é transferido para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que morreu por todos os nossos pecados. Ao mesmo tempo, se você cometeu um erro que tenha prejudicado uma pessoa, a recomendação é que você a procure, para que você possa realmente tentar de alguma forma reparar o seu erro, mesmo que isso não venha lhe livrar da consequência. É importante que você busque o perdão das pessoas, até mesmo para que você não possa estar alimentando nos seus pensamentos e na sua mente que aquela pessoa está tentando te prejudicar, que aquela pessoa está tentando te ferir, ou até mesmo que ela ainda continua com ira e raiva de você. Então, se você cometeu um pecado, confesse a Deus. Se você cometeu algum erro, procure essa mesma pessoa e também, igualmente, busque o perdão do Senhor. E aqui, isso seria uma última recomendação, busque reconciliação. Se você cometeu um erro, se você cometeu um pecado, se você deixou de fazer, se você fez demais, tente reparar isso de alguma forma. Mateus capítulo 18 nos ensina de uma forma muito clara que quando nós pecarmos contra alguém, nós devemos ir até essa pessoa para poder reparar essa situação. Então, se você como pai fez demais, você procure o seu filho e tente reparar isso. Se você como pai, você fez de menos,
Da mesma forma, procure reparar isso dando mais atenção, mais amor. Se você, como homem, você feriu a integridade da sua esposa, se você feriu a, a sua parte emocional, procure reparar isso de alguma forma, lhe dando mais amor, lhe dando mais respeito, demonstrando mais cuidado. Se você, mulher, também da mesma forma errou contra o seu marido ou contra a sua família, busque reparar isso da melhor forma possível. E certamente a última recomendação é que se você pecou contra Deus, se você errou contra o Senhor, que você busque da mesma forma reparar este erro, não se livrando das consequências, mas buscando o perdão de Deus, que é misericordioso e realmente poderoso para perdoar. Então, irmãos, nós podemos sim nos livrar da culpa. Nós podemos nos livrar desse sentimento ruim que pode nos levar a caminhos muito maus, que pode nos afetar psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Então, se nós temos o recurso da palavra de Deus, vamos procurar as orientações que aqui nos é dada para que nós possamos aplicar isso em nossas vidas e principalmente que nós possamos buscar força ao Senhor para praticá-la. E mais uma vez, para nós terminarmos, 1 João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que a palavra do Senhor possa ter confortado o seu coração, que possa ter lhe desafiado para que venha fazer a vontade de Deus e que o Senhor possa continuar abençoando os irmãos assim conforme a sua vontade. Então que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e esperamos, ó Pai, que ela venha de encontro às nossas necessidades. Eu oro especificamente por pessoas que nesse momento possam estar carregando esse fardo de culpa e que o Senhor possa, através do teu Espírito, direcioná-las para que elas possam realmente entender que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus de paz, um Pai que pode realmente perdoar a todos aqueles que o buscam. Essa é a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém.